Olá, o Câmara Notícia começa agora com os principais destaques de hoje. Comissão Especial de Estudos vai discutir sobre o carnaval na cidade. O vereador Campos Filho é autor de indicações propondo melhorias para a região onde funcionavam curtumes na Vila Industrial. E você sabe qual o lema das Olimpíadas? Tudo isso agora no Câmara Notícia. O vereador Gustavo Peta pediu a instalação de uma comissão especial de estudos sobre o carnaval na cidade. A tensão entre organização de blocos e a prefeitura foi o motivo alegado pelo vereador. Uma festa que deveria ser para se divertir acabou causando muita tensão entre poder público, polícia e organização dos blocos, principalmente os do distrito de Barão Geraldo. E para debater e buscar uma solução que atenda aos anseios de todos, é que o vereador Gustavo Peta pede a instalação de uma comissão especial de estudos na casa para discutir os próximos carnavais. O que nós percebemos esse ano é que, apesar de ter tido poucos incidentes, teve muita tensão pré-carnaval, vamos dizer assim. No primeiro momento se cogitou a necessidade de alvará para os blocos de carnaval. Depois se percebeu que isso não era necessário, porque os blocos não têm finalidade lucrativa, são blocos organizados e que muitas vezes surgem de maneira espontânea e depois passam a ser organizados todos os anos por alguns organizadores, né, dessa folia. Então, a nossa comissão visa o quê? Estudar procedimentos para que o carnaval seja planejado e organizado. O carnaval tem a dimensão cultural, mas também tem uma dimensão econômica importante para a cidade. E a gente sabe que em 2017 o carnaval de rua tende a ser inclusive maior do que o 2016, porque é uma crescente. E além disso também discutir o carnaval mais tradicional, que esse ano não ocorreu por falta de investimento da prefeitura, que alegou poucas condições de investir devido à crise econômica. O objetivo não é legislar sobre o carnaval, mas discutir com população, polícia, comércio e prefeitura uma saída que seja de comum acordo e boa para todos. A ideia não é regulamentar o carnaval é uma manifestação livre. É estudar como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, como grandes cidades que possuem um carnaval de rua e um carnaval tradicional muito forte, organizam esses procedimentos para ninguém ser pego de surpresa. Então, nós vamos ouvir os blocos, as escolas de samba, a prefeitura, as forças policiais, vamos ouvir os comerciantes, todos aqueles interessados no assunto, para chegar a uma proposta equilibrada e que seja eficiente para planejar essa grande festa. O vereador Thiago Ferrari também foi à tribuna para comentar sobre o Carnaval de Campinas. Assim como Gustavo Peta, Ferrari também afirmou que é importante debater sobre o assunto. A gente tem que partir de uma premissa que muitas pessoas às vezes distorcem, mas a gente tem que ter como premissa que realmente o carnaval tem uma dimensão cultural muito grande. É um patrimônio cultural, não só da nossa cidade, como do nosso país. E em decorrência desse patrimônio cultural que é o carnaval, ele gera uma movimentação econômica, como bem disse o vereador Gustavo Peta, que as pessoas precisam entender e que o Estado, eu creio, precisa interferir para que esse potencial econômico se reverta nas comunidades, se reverta para os movimentos culturais, se reverta para a cidade. Então, é importante que a gente faça essa discussão. O carnaval acabou, vereador Gustavo Peta, mas é fundamental que a gente tenha, como princípio básico, como norteamento, utilizar do carnaval, do patrimônio cultural que é o carnaval, para reverter benefício para a população. O vereador citou o caso dos bares e restaurantes de Barão Geraldo que tiveram de fechar as portas mais cedo durante o carnaval e reforçou a necessidade de um debate. A gente acompanhou durante esse carnaval, principalmente em Barão Geraldo, os improvisos. Improvisos que geraram desconforto, conflitos e insegurança nos próprios blocos que têm quase 20 anos, blocos que
têm uma movimentação autônoma, independente, mas que precisam de segurança do poder público para saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Improvisos que geraram grande desconforto e grande insegurança com os comerciantes, com os moradores. Nós não podemos deixar de fazer esse debate, porque vai virar ano, mais uma vez, e aí 15 dias antes do Carnaval, o medo, a insegurança, a incerteza vai prevalecer novamente, e aí a gente vai ver, mais uma vez, as ondas dos improvisos. E a semana começou com o céu entre poucas nuvens, mas segundo o CEPAGRE da Unicamp, não está descartada a possibilidade de chuvas nas próximas 72 horas. E a máxima para terça e também para quarta-feira deve ficar na casa dos 30 graus e a mínima deve ser de 20 graus. E um projeto de lei que obriga restaurantes a fornecerem refeições sem adição de sal foi aprovado em primeira discussão durante a terceira reunião ordinária da Câmara. O alvo do projeto é a população hipertensa. A proposta de autoria do vereador Sidão Santos torna obrigatória a comercialização de refeições sem adição de sal. O intuito é criar uma política pública de conscientização dos malefícios do excesso de sódio para hipertensos. A doença já atinge 25% dos brasileiros. O que nós estamos querendo aí com esse projeto de lei é realmente dar qualidade de vida a esse cidadão. Na justificativa do projeto, o vereador, que também é presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, aponta que os comerciantes vão colaborar com a saúde pública ao oferecer refeições balanceadas. Esse projeto ele atende às necessidades na questão de saúde, do hipertenso, mas nós também, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, também estamos aqui defendendo o direito desse consumidor, de ter uma alimentação adequada, uma dieta balanceada. O projeto de lei ainda prevê multa para o estabelecimento que não cumprir a norma, caso ela seja aprovada em segunda discussão e sancionada pelo Executivo. E a seguir, terrenos abandonados na Vila Industrial estão em fase de melhorias. Terrenos abandonados na Vila Industrial e que pertenciam aos curtumes instalados na região já estão sendo transformados em empreendimentos imobiliários. E o vereador Campos Filho, autor de indicações propondo melhorias para a região, conta como foi a evolução das conversas entre proprietários e prefeitura, para que fosse alterada a condição de área rural para área urbana. Construídos no início do século XX em uma área rural, os curtumes de Campinas davam início à era industrial da cidade. Passado quase um século, as atividades curtidoras já não são desenvolvidas naqueles edifícios, localizados na região da Vila Industrial, Parque Industrial e São Bernardo. Mas as construções e os terrenos pertencentes às famílias dos empresários do ramo de curtição de couro ficaram por anos abandonados e sem cuidados, provocando a preocupação dos moradores da vizinhança. Um exemplo é a área de cerca de 260 metros quadrados que acabou se transformando em um local para descarte de lixo e, assim, criadouro de mosquitos e outros animais peçonhentos. Morador da região há mais de 30 anos, o vereador Campos Filho protocolou, desde 2001, requerimentos solicitando informações a respeito do destino a ser dado a esses terrenos. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui atrás era mato, era um abandono. Ou seja, essa região aqui, encravada no centro da cidade praticamente, ela era como zona rural, não se pagava IPTU, se pagava INCRA. Então foi uma luta muito grande, foram várias reuniões, foram vários embates jurídicos para que nós transformássemos esta zona rural em zona urbana. Campos Filho conta que entraves impediam a limpeza dos terrenos. A prefeitura multava e não recebia. Uma vez as máquinas entraram e foi feito um boletim de ocorrência como invasão de domicílio, invasão de propriedade particular. O vereador fala da importância do trabalho da Câmara Municipal em assuntos de interesse da população, como foi o caso dos terrenos dos curtumes.
Alguns já foram comprados por construtoras e transformados em empreendimentos imobiliários. Isso aqui era um verdadeiro lixão, viu? Para dizer a verdade, tudo que era... Chegou a ver até corpo encontrado, desovado aí. Eu não troco isso aqui por nada agora, viu? Hoje, com a expansão imobiliária, está trazendo bastante benefício para o bairro, tá maneiro. Então, requer muita determinação e muita persistência. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vai lá e transforma de área rural para área urbana. Não é, envolve um monte de coisa. Eu me recordo que era um fato interessante, que algumas pessoas falavam assim, mas o senhor precisa pedir para murar pelo menos. Se murar o terreno, a gente vai ter um problema menos. Daí não podia colocar muro, porque era zona rural e tinha que colocar cerca de arame farpado. Então são detalhes que a gente foi detectando desde no debate desse processo e que depois, graças a Deus, culminou com isso. É lógico que a gente queria que fosse sempre mais rápido as coisas, mas a gente tem que respeitar quanto à legalidade, né? O vereador Campos Filho conta que na região onde estão os terrenos, existem pelo menos 3 fontes naturais de água que serão preservadas pelas construtoras. E nessas andanças aqui pelo Parque Industrial, nós nos deparamos com um verdadeiro pomar de quase 3.000 metros quadrados. Vamos conversar com o seu Rui, que é o responsável por esse pomar. Olá, seu Rui, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí correndo atrás dos prejuízos. 3.000 metros quadrados. Conta pra gente o que motivou o senhor o senhor que plantou do zero todas essas árvores. Exatamente. O que me motivou a fazer esse pomar aí, descarte de entulho, descarte de lixo, de carcaça de animais. Aí eu resolvi pedir pro dono, Mário Costa, na época, para que que eu cuidasse do terreno e ao mesmo tempo eu fizesse um pomar. Ele autorizou e aí eu comecei a plantar amora em princípio. E depois eu plantei mais umas 25 a 26 espécies de fruta. Isso foi há quanto tempo? Eu comecei há quase 14 anos esse pomar, do zero. É público porque eu só cuido, mas toda a população pode desfrutar. Nesta terça-feira, 16 de fevereiro, a Unicamp realiza o evento Acessibilidade no Mundo Acadêmico. O encontro é de graça e aberto ao público em geral e vai contar com especialistas de diversas áreas e palestras a partir da 1h30 da tarde. Elas acontecem no auditório da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Mais informações no telefone 3521-7923. Vereador Carlão do PT protocola projeto de lei que obriga clínicas particulares e públicas a terem fila preferencial para diabéticos. Mais informações com Michel Amorim. Na terceira sessão ordinária desse ano, o vereador Carlão do PT explicou na entrevista do intervalo regimental a proposta do projeto de lei que pretende criar filas preferenciais para os diabéticos em clínicas particulares e públicas. Nós precisamos dar prioridade para as pessoas portadoras de diabetes que sofrem muito quando ficam muito tempo na fila. Normalmente ficam 12 horas jejuando, depois chegam no outro dia para fazer exame, acabam tendo que esperar muito tempo. De acordo com o vereador, para esse atendimento, a lei prevê o cadastro de quem tem diabetes. Precisa ter uma regra, precisa apresentar documentação, comprovante de endereço, mas a maioria dos portadores de diabetes já são cadastrados no centro de saúde. Então, no poder público, eu acho que já há esse cadastramento. Vai ser necessário fazer isso nas clínicas particulares, onde não é de costume essas pessoas frequentarem. Então, a exigência vai ser só a documentação mesmo. Segundo o Carlão do PT, a nova legislação vai ajudar muita gente na cidade. Só que em Campinas, dados de 2010, 12% da população são portadores de diabetes. O Brasil é o 5º país do mundo, no ranking mundial, com mais de 7.600.000 pessoas com diabetes. Para o vereador, a lei vai trazer mais qualidade no atendimento para os diabéticos. Nosso projeto prevê dar prioridade no atendimento a essas pessoas para que a gente possa melhorar a qualidade de vida delas e do atendimento mais qualificado. E o sábado foi o Dia Nacional de Início do Combate ao Mosquito Aedes aegypti aqui em Campinas. A abertura da campanha contou com a presença do governador Geraldo Alckmin, do ministro da Defesa Aldo Rebelo e de representantes da Câmara Federal, Estadual e Municipal, além de comandantes das Forças Armadas.
uma mobilização das Forças Armadas, do governo federal, estadual e municipal para combater um inimigo em comum, o Aedes aegypti. Com a presença do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do governador Geraldo Alckmin, representantes das Forças Armadas, da Câmara Federal, Estadual e Legislativo Municipal, o sábado foi o Dia Nacional de iniciar a campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do preocupante Zika vírus. Nós participamos hoje de uma etapa importante do combate a esse mosquito e a mobilização das cidades, dos municípios, dos estados, contam com uma presença destacada hoje das Forças Armadas do nosso país. Na guerra contra o mosquito, o governador anunciou um auxílio financeiro de R$ 120 a agentes de saúde que queiram trabalhar aos sábados. Todo sábado que tiver o mutirão, todo sábado com o mutirão, até o final de abril, se precisar também o faremos no mês de maio, os agentes de saúde das prefeituras municipais e também do estado, o governo pagará R$ 120 por sábado. Então, todo sábado mutirão. Nós queremos vistoriar todos os imóveis do estado de São Paulo. Apesar dos esforços de governo federal, estadual, municipal e Forças Armadas, a participação da população é fundamental, como aponta o vereador Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente da Câmara. Campinas não pode se furtar a essa responsabilidade. Eu acho que o campineiro, de uma maneira geral, vem sofrendo essa sensação, esse medo, e o poder público tem que fazer a sua parte no sentido de retribuir com os investimentos na área da saúde, na área de serviço público, para que nós possamos, de alguma maneira, erradicar ou, se não, minimizar esse problema relacionado a esse mosquito. O povo campineiro, ele sempre foi muito participativo. O povo campineiro, quando chamado, ele nunca foge à responsabilidade de contribuir, colaborar, cooperar. E fica, então, a oportunidade de pedir a todos aqueles que nos acompanham para que possa realmente facilitar o trabalho do agente de saúde, do agente que vai procurar investigar o foco da dengue. Agora, o melhor investigador é o próprio morador. Ele olhando em seu quintal, em sua garagem, em seu abrigo, se ele não tem em algum lugar alguma água parada que possa ser o início do nascimento do mosquito. Nós temos que, de alguma maneira, contribuir com o poder público. E eu acho que o campineiro não vai se furtar essa responsabilidade. E no Você Sabia especial de hoje, você descobre qual o lema das Olimpíadas. Sitius Altius Fortius. Em latim, o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Este é o lema do ideal olímpico. Foi criado pelo padre Didon, entusiasta do esporte e amigo do Barão de Coubertin, organizador das Olimpíadas Modernas, na mesma ocasião em que foi criado o Comitê Olímpico Internacional em 1894. O lema foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924, em Paris. O slogan traz em si a ideia de superação do atleta em busca da conquista da medalha olímpica. Sitius Altius Fortius foi também o nome de um jornal sobre história olímpica entre 1992 e 1997. Depois mudou para Jornal da História Olímpica. Outro lema informal e mais conhecido e também introduzido por Coubertin foi: o mais importante não é vencer, é participar. O Barão tomou essa frase de um sermão do bispo anglicano Ethelbert Talbot, da Pensilvânia, durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1904.
E o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.